Gratidão e recordação. Esse domingo eu quero falar com os irmãos a respeito de verdades importantes que nós encontramos relacionadas à ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem sido uma ordenança amada por alguns poucos crentes e esquecida por muitos crentes. Mas a ceia do Senhor é muito importante, uma ordenança muito importante. E faz parte da fé batista, a fé histórica batista, a celebração da ceia. Desde quando os batistas começaram, como grupo, eles têm celebrado essa ordenança, porque encontram na palavra de Deus a instrução para fazer isso. Eu quero convidar você a me acompanhar nessa reflexão sobre a ceia. Existem muitos mal entendidos no decorrer da história da igreja sobre a ceia. E talvez seja por isso que as pessoas se confundem. E às vezes acham que ceia é igual em qualquer igreja, mas existem compreensões diferentes. Bem diferentes. Então, recentemente estivemos, em decorrência de família, num local em que eu e minha esposa não nos sentimos à vontade para participar, porque não comungamos da mesma fé. E é bem desafiador isso aí, sabia? Então, muitas das vezes a gente não vê a importância toda de participar da ceia como uma ordenança para o corpo de Cristo. É muito, muito importante mesmo. Vou convidar você rapidamente a fazer uma oração comigo, pedindo a iluminação do Espírito. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de poder meditar na Tua palavra e aprender dela. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos direcione agora, abrindo a nossa compreensão e fazendo-nos, Senhor, não apenas entender a Tua palavra, mas também viver o que ela tem para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero trazer a grande ideia desse texto de hoje. Se você quiser anotar, fica à vontade. A ceia do Senhor é uma ordenança de gratidão, recordação e proclamação. A ceia do Senhor é uma ordenança de gratidão, recordação e proclamação. Cada um desses aspectos está presente na ceia do Senhor. E nós vamos ver, então, verdades importantes a respeito disso. Quero que você caminhe comigo. A primeira verdade que nós vamos ver, meus irmãos, é que a ceia do Senhor é um importante momento de ação de graças. A ceia do Senhor é um momento importante na adoração da igreja para gratidão. Então, se você quer adorar a Deus, quer louvar a Deus, quer agradecer, a ceia é um momento importante. Nós vamos ver isso. E eu não sei se você sabe, talvez até se você é oriundo do catolicismo romano, ou tem familiares que vieram ou ainda estão no catolicismo romano. Algumas outras denominações também pensam assim, mas para gente, o que fica mais próximo é o católico romano, né? Você já ouviu sobre a palavra Eucaristia? Eucaristia. Eucaristia é a hóstia, que eles chamam, né? É comungar a Eucaristia. Você sabe o que quer dizer a palavra Eucaristia? Talvez você saiba, se você fez lá a primeira comunhão, fez catecismo, né? Mas se você não fez isso, como eu, que cedinho já saiu disso aí, você não sabe. Então a palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. Bom, e carizomai, que é de caristia, Eucaristia é uma palavra grega, carizomai de caristia é agradecer. Então o que é Eucaristia? Agradecer pelo bem. Então, traduzindo para a gente de uma maneira mais próxima, é ação de graças. É isso que quer dizer a palavra Eucaristia. E por que eles chamavam, ou ainda chamam, a ceia de Eucaristia? Porque eles entendem que a ceia tem, ou para eles a Eucaristia, tem um aspecto de ação de graça. E nesse ponto eles não estão muito errados, não. De fato tem. Na verdade, essa é uma compreensão antiga na igreja. Já nos primeiros séculos eles tinham essa visão. De que a ceia ela tinha um aspecto de gratidão. De que a ceia é como se fosse uma ordenança, né? Eles usavam a palavra sacramento, e aí depois eu posso explicar o que quer dizer isso, na qual o sacrifício de Cristo não é apenas pela nossa salvação ou pelos nossos pecados, mas ele também serve como ato de adoração.
E aí eu quero convidar você a dar uma olhada no que está escrito aí no verso 24. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando o que ele recebeu. Ele diz, porque eu vos entreguei o que também recebi. Verso 23 ele diz. E aí o que ele recebeu? A descrição de como foi a ceia do Senhor com os discípulos, com os apóstolos. Que é a Páscoa lá. Jesus estava celebrando a Páscoa. E naquela celebração da Páscoa, enquanto ele pegou os elementos, o pão e o cálice, aqui diz no verso 24 que depois de ter dado graças. Então o que quer dizer isso? Ele agradeceu pelos elementos, não da ceia, porque não estava celebrando a ceia ali. Os católicos dizem que a Páscoa ali de Jesus é a primeira missa, mas não é isso, é uma Páscoa, não é missa. Né? Mas eles falam que é a primeira missa. Obviamente a gente sabe que não é isso, ele estava celebrando a Páscoa. Inclusive essa oração de ação de graças era a última oração. Se fazia 3 orações, segundo os estudiosos dizem, essa era a última, na qual se dava gratidão por toda a ceia ali da Páscoa. Então Jesus está fechando aquilo com um momento de gratidão. Aí talvez você pense, mas o que isso tem a ver então com a ceia como gratidão? Se era Páscoa, a ceia não é Páscoa para a gente? Então como é que é isso? Então porque aqueles elementos, eles vão simbolizar, a gente vai ver daqui a pouquinho, o que Cristo vai fazer. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está agradecendo não apenas pela refeição, mas por tudo aquilo que aquela refeição simboliza e vai se cumprir. Ele é o Cordeiro. E aí, para isso, ele também vai pegar 2 elementos e vai mostrar o significado do que é a obra dele. O pão, que era um pão ázimo, um pão sem fermento, que é um pão de Páscoa, né? E o cálice. Eles já tinham comido o cordeiro com ervas amargas, né? Que é o que diz na Bíblia. E aí ele pega o pão sem fermento. Seria talvez hoje parecido para a gente com o pão sírio, ou aquele pão chatinho, mais seco, né? Sem fermento. E o cálice. Então ele pega esses 2 elementos para demonstrar. E no meio de tudo isso, ele agradece. Ele agradece não apenas pelo que eles comeram, ou o que eles estão comendo, mas agradece também por tudo que está envolvido naquilo. E, inclusive, da própria obra dele, que é a consumação de tudo isso. Então, diante disso, a igreja, desde o princípio, tem tido essa noção de que a ceia é um momento de gratidão. É interessante pensar dessa forma. É um momento de gratidão. Algumas confissões do período da Reforma Protestante também têm essa visão, que a ceia tem um aspecto de gratidão, de agradecimento. É um momento para nós agradecermos a obra de Cristo e os benefícios que são comunicados a nós por meio dela. O que eu quero dizer com isso? As bênçãos que você tem acesso por meio da obra de Cristo. Então a ceia tem isso. Um texto que eles também usavam para ter essa ideia de gratidão, nós já caminhamos nele há meses atrás. Talvez você se lembre, que é Malaquias capítulo 1, verso 11. Se você quiser dar uma olhada lá, o que diz na sua Bíblia esse verso, eu vou ler. Aqui, Malaquias está falando a respeito da adoração no templo, dos sacrifícios, né, da lei de Moisés e tudo que envolve a adoração. E aqui ele diz, porque desde o nascimento do sol até o seu ocaso, uma palavra que eu acho bonita, né? Ocaso, mas é português polido, não se usa mais tanto. O que é ocaso? É o pôr do sol. Isso quer dizer ocaso, né? Então, desde o nascimento do sol até ao pôr do sol, grande é entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja, desde os primeiros séculos, e depois se estende na Reforma, ela tem entendido que esse verso ele tem um aspecto profético, de que os gentios um dia adorariam o Senhor. E aí eles interpretaram isso como acontecendo na ceia. É difícil dizer se é isso mesmo, né? O texto não é tão claro se é assim, mas a igreja teve essa compreensão de que desde o princípio foi isso.
de que Deus já estava mostrando que algum dia as pessoas celebrariam o evangelho de alguma forma em vários lugares do mundo. Se for isso mesmo, não está errado, porque muitas igrejas em muitos locais se lembram da obra de Cristo quando celebra a ceia em seus cultos. Então essa profecia se cumpre. Pode ser que essa profecia esteja se referindo ao fim dos tempos. Mas seja como for, o apóstolo Paulo vê a ceia como um momento muito importante. E um momento em que o próprio Senhor Jesus Cristo entendeu como valioso, relevante e um momento de gratidão. Porque ele agradece por tudo que está acontecendo ali. Então, por causa disso, tem esse aspecto de ação de graças. Isso fala nos nossos corações. Porque quando você vem à igreja, pode ser que você venha para ouvir a palavra de Deus. E ótimo, é um bom motivo para estar no culto. Mas não pode ser só esse. E geralmente quem pensa assim não presta atenção nos outros momentos do culto. Acha que o momento maior de todos é a pregação. Não que não seja muito importante, mas a sua oração é importante. Quando você canta ao Senhor, é importante. Sabia? Quando você oferta, é importante. Então a gente acha que é só ouvir a pregação. Não, mas ofertar, cantar, orar, é muito importante. E a celebração também das ordenanças, ceia, né? E o primeiro deles, o batismo, né? Que é a ordenança de entrada na igreja. E depois a ceia de continuidade. Então, nós participamos do culto, estamos na igreja para adorar a Deus, para agradecer a Ele. E nós temos a oportunidade de deixar muito claro na ceia o nosso coração grato, cheio de gratidão pelo que Deus fez por nós e pelo que Ele tem feito. Então, quando a gente pede a oportunidade de participar da ceia de cear, a gente pede a oportunidade de fazer parte da gratidão coletiva da igreja pela obra de Cristo. E essa é uma verdade que a igreja tem aceitado em praticamente todos os seus ramos. Uma verdade universal para o cristianismo. De que a igreja deve adorar e ser grata pela graça de Deus. Até naqueles que têm compreensões erradas de muitas doutrinas. Esse ponto é pacífico. Mas eu não vejo muitas vezes nos púlpitos batistas se falar a respeito disso, dessa gratidão que nós temos que ter pelo que Cristo fez por nós. Então, a primeira verdade que a gente pode tirar é que é um momento importante para a ação de graças. Um momento importante. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Você vai agradecer pelo que Cristo fez, pelo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará na sua vida. Amém? Segunda verdade que eu quero ver com vocês, a ceia é um memorial da morte de Jesus Cristo. A ceia do Senhor é um memorial da morte de Jesus Cristo. Aqui eu quero falar também de um erro que aconteceu já lá no comecinho da história da igreja em relação à ceia. Que eles chamavam de Eucaristia, né? Ação de graças. Eles entenderam esse aspecto de gratidão e também entenderam que os elementos da ceia, eles simbolizavam a morte de Cristo pelos pecadores. E não foi desde o começo que a Igreja Católica negou um dos elementos aos seus fiéis. Porque hoje, nas igrejas católicas, já há séculos na verdade, o fiel ele não toma do cálice. Ele só come da hóstia. E isso, desde a época da Reforma, é um problema. Os reformadores apontaram o erro bíblico nisso. Porque o texto de 1 Coríntios 11, né, o texto que a gente está vendo, mostra claramente que é para comer e beber. Não é para só comer. Então, eles dão lá um monte de explicação, fazem lá as explicações dele, mas o texto continua a dizer o que está dizendo, né? Então, tem muitas compreensões erradas a respeito da ceia. E uma delas é de que a ceia, ela tem esse sentido de sacrifício. E é daí que a coisa avançou, e aí, como você pode ver, um dos cristãos na antiguidade, Cipriano, você já ouviu aquela história popular? Ah, é o livro do Cipriano da capa preta. Isso é perigoso. Alguém já ouviu isso aí? Que diz que é livro de bruxaria, né? Gente, Cipriano, né? Não tem nenhum cristiano aí, né? Cipriano foi um pai da igreja lá, do começo da igreja, nos primeiros séculos, não tinha nada disso. Mas ele cometeu um erro. Ele pegou essa ideia de gratidão e mesclou com essa ideia de sacrifício puro, que é o que a gente leu lá em Malaquias 1:11,
e começou a entender isso que você está vendo, que o corpo e sangue de Jesus é a paixão do Senhor e o sacrifício que oferecemos. E aqui está um dos grandes problemas pelos quais jamais, pelo menos enquanto eles continuarem a crer assim, a gente não vai poder ter comunhão com os católicos, além de outros motivos. É porque para eles, a missa é o sacrifício de Jesus pelos pecados. Então toda missa há um oferecimento do sacrifício de Jesus que está na hóstia, e a gente vai falar disso daqui a pouco, novamente. Entendeu? Só que nós sabemos, biblicamente, os reformadores nos falaram isso, né? E a Bíblia também nos disse, de que o sacrifício de Cristo ele é suficiente, ele é uma vez só. Então não precisa repetir. Então quando nós celebramos a ceia, não é Jesus morrendo de novo, ou se sacrificando de novo. Ele já fez isso. Não vai repetir. Não vai acontecer de novo. Entende? Mas eles creem nisso. Toda vez é isso. E é por isso que precisa de um sacerdote. Por isso que o padre, ele é um sacerdote. Ele não é um pastor. Eles mesmos falam isso. Se você aí já viu esses padres que falam na internet, talvez você já ouviu isso. O padre fala, o padre ele é um sacerdote. O pastor não é sacerdote. Ele é Nós somos sacerdotes do mesmo jeito que todo crente é sacerdote. No sentido que oferece a própria vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso todo mundo é. E nós somos sacerdotes, todos nós, no sentido de que cada um de nós serve ao Senhor. Até aí tudo bem. Mas não é disso que nós estamos falando. O padre ele diz que ele é sacerdote, não nesse sentido. Ele se coloca como sacerdote porque ele oferece sacrifícios pelos pecados dos fiéis. Então, quando o padre levanta a hóstia, antes de comungar e antes de dar, ele está oferecendo Jesus de novo como sacrifício. Isso não é bíblico. E por isso a gente não consegue caminhar com eles nesse ponto. Não tem como, porque a gente sabe que o sacrifício de Cristo não se repete. Então, a ceia do Senhor, ela não é um sacrifício de Jesus. Ela é um memorial do sacrifício de Jesus. Ela é um memorial da morte de Jesus. Então, Jesus não está novamente sendo oferecido como sacrifício pelos nossos pecados aqui. Mas nós estamos sendo lembrados do sacrifício perfeito e impossível de ser repetido que ele fez. Talvez você pense, mas eu nunca nem cresci no catolicismo, não faz muito sentido isso para mim. Mas eu já vi igrejas pentecostais, assim, que não se atém, né? Ou outras igrejas, não vou nem colocar pentecostais, neopentecostais talvez, em que as pessoas dizem que se o incrédulo tomar a ceia, ele é salvo. Alguém já viu algo assim? Eles dão ceia para a pessoa que não é crente, porque eles acreditam que a ceia vai salvar e vai limpar os pecados daquela pessoa. Eles atribuem algo místico à ceia. Como se o elemento da ceia tivesse poder para tirar os pecados daquela pessoa. É uma teologia diferente do catolicismo, mas ainda é o mesmo erro, porque coloca a ceia como um sacrifício, mesmo que indireto ou místico. Então é importante nos atermos a isso. Nós cremos biblicamente que a ceia é um memorial da morte de Jesus. Ela não é um sacrifício por nós. Então, quando eu venho para a ceia, eu venho para ser fortalecido pelo significado dela. Porque o símbolo dela me une a Cristo. E não porque ela me une a Cristo. Eu venho participar da ceia porque o símbolo, o significado dela, me faz entender o Evangelho. E crer nele, e ser salvo. Mas não porque a ceia tem um poder para limpar os meus pecados. Eu já vi, assim, isso foi no começo da nossa caminhada, né? Assim, pessoas, tá desviado, toma a ceia que volta para a igreja. Sabe essas coisas? Não toma a ceia aqui que você vai voltar para a igreja. Tá doente, vai curar você. Não que Deus não possa curar, ele pode curar. Mas a ceia, ela acaba virando uma coisa mística que resolve o problema de todo mundo. Sabe, salva a pessoa, traz desviado para a igreja, traz prosperidade financeira, liberta endemoniado. Sabia? Tem igreja neopentecostal que dá ceia para as pessoas para que a pessoa seja liberta do demônio. Aonde tem isso na Bíblia, gente? A igreja nunca ensinou isso. E a Bíblia também não.
Então são visões erradas. E a gente precisa lembrar. Só que aí tem a questão, se é um memorial, então não tem significância. Não, tem muita significância e muita relevância. O ponto aqui agora, nessa mensagem, eu quero deixar as coisas um pouco mais precisas. Tentar deixar um pouco mais claro para você meditar mais e ver a importância da ceia a partir de uma perspectiva bíblica e equilibrada, que é muito importante, né? É muito importante. Então, nós vemos isso. E aí, duas referências, verso 24 e verso 25. Nós vemos aqui o Senhor Jesus, Paulo se referindo a Jesus, o Senhor Jesus pegando o pão e dizendo, isto é o meu corpo. Se você quiser grifar o verbo ser aí, o é, pode fazer isso, que eu vou dar uma dica aí para te ajudar a ler. Os católicos e outros grupos que acreditam na presença real, física de Jesus na ceia, existem alguns cristãos, enfim, vamos falar com as aspas, né? Que acreditam que na ceia Jesus está fisicamente presente. Ou de uma maneira real, que eles não sabem explicar, né? Maneira sacramental, mística, enfim, tem os termos da teologia. Ele está presente na ceia. E por que eles creem nisso? Porque eles leem esse de maneira literal. Porque eles estão dizendo que Jesus pegou o elemento, o pão, e disse, isto é o meu corpo. Entendeu? Isso é. Se ele falou que então é. Estão lendo literalmente. Então, quer dizer que a partir do momento que eu participo da ceia, aquele elemento vira Jesus. Jesus está aqui, ó. Entendeu? Não está, tá bom? Estou dizendo a visão deles. Está aqui. É por isso que católica ajoelha diante da hóstia. Porque Jesus, se Jesus estivesse aqui presente aqui, como é que você ia se portar diante dele? Jesus, digamos, né? Jesus está fisicamente aqui. Está ali, ó. Como é que você ia ficar diante dele? Eu ia me prostrar. É isso que os apóstolos fizeram, não é? Eu iria me prostrar diante dele. Mas por que os reformadores eles condenavam isso? Porque eles diziam que Jesus não estava presente ali. Então, portanto, era um ato de idolatria. Eles se dobrarem diante de algo que não é Deus. Sabia? Hoje os católicos comungam em pé, se eu não me engano, né? A coisa tem mudado na igreja católica. Mas antigamente tinha que ajoelhar. O padre chegava e ele colocava na boca. Não podia chegar assim, igual você vai ali pegar um copo d'água, não. Não, não é assim, não. É assim, Jesus, o Rei dos Reis, está diante de você. Opa, beleza? Não é assim que a gente faz, né? Então, tem todo, né? Um cuidado. Por isso que a gente não se prostra, porque Jesus não está nesses elementos. Fisicamente. Verso 25, a mesma coisa. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eles também interpretam de maneira literal. O ser aí, o verbo ser, ele é interpretado de maneira literal. Ele é mesmo. Só que é interessante que aqui ele diz, né? É a nova aliança e não é o meu sangue, né? Então, eles também estão dando uma forçadinha no texto. Mas, de qualquer maneira, eles vão falar que o cálice, o sangue de Jesus está ali. O corpo está na hóstia, o sangue está no cálice. Literalmente, vira isso. Mas nós vamos ver que não é assim. E aí eu quero convidar você a voltar de novo no verso 24 e 25. Então, no verso 24, Jesus fala, isto é o meu corpo, correto? Então, tem o aí, né? Mas nós temos que ler o verso no seu contexto imediato. É o contexto que vai delimitar o sentido das palavras. É a brincadeira que eu sempre faço, né? Maria morreu. Então, para saber o que quer dizer o verbo morreu, eu preciso de contexto. Porque ela pode ter morrido de rir, ela pode ter morrido de raiva, ela pode ter morrido de infarte, ela pode ter morrido de sono, pode ter morrido de muita coisa. Do que ela morreu? Vai depender do contexto, né? Me dá mais informação que eu vou entender do que Maria morreu. Então, olhando o contexto, a gente vai entender o que é esse verbo ser. O contexto do verso 24 mostra, fazei isto em memória de mim. Então, quer dizer que, quando ele diz isso é o meu corpo, eu tenho que entender esse
juntamente com o ato de que aquilo é uma memória. Entendeu? É uma memória, é para lembrar. O que é memoriar? Lembrar. Recordar. Lembrar. Então, o verbo ser, ele tem que ser interpretado junto com em memória. Da mesma maneira, verso 25. A gente leu, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Como é que eu vou entender esse verbo ser aí, o é? Próprio verso aí. Fazer isto todas as vezes que o beberdes. Então, beber é o cálice, né? Ninguém vai beber o pão, né? Vai beber o cálice. Que o beberdes em memória de mim. Então, esse verbo ser, ele tem que ser entendido no sentido memorial e não literal. Por que tem que ser entendido no modo memorial e não literal? Porque Jesus está falando que é memorial. Está no texto. Aí eles dizem que sim, é uma memória também, mas também é literal. Não, mas não está explicando que é literal, só está explicando que é memorial. Então, portanto, é um símbolo. É um memorial. A ceia é um memorial. Ela tem um valor simbólico. Jesus não está presente fisicamente, ele está presente de maneira simbólica. Então, alguns princípios para a gente entender isso. O elemento material deve ser compreendido pelo aspecto memorial e não material. Então, os elementos que estão aqui, eles têm que ser entendidos de uma maneira memorial e não literal. Por quê? Porque Jesus já delimitou para a gente essa compreensão no texto, de maneira bem clara, né? O apóstolo Paulo falou isso para a gente. E aí, se você quiser grifar na sua Bíblia, para te ajudar quando você lê, fica à vontade, tá bom? Não estou acrescentando palavra não, só estou te ajudando a interpretar. O é das palavras de instituição, né? Isto é o meu corpo, este é o cálice, tem o sentido de significa. Se vocês quiserem escrever aí, ó, significa. Vamos ler se é com significa? Vamos? Então aqui diz, ó, este significa o meu corpo. Ou isto, né? Isto significa o meu corpo. O é tem o sentido significa. Vamos ler o outro verso aí, do 24? Este cálice significa a nova aliança no meu sangue. Leia o é dessa forma, vai te ajudar. Tá bom? Agora, muita gente pensa assim, mas então é só um teatrinho, não tem nenhuma importância. Não, tem sim, calma. Só estou explicando como funciona. Jesus, ele não está presente de maneira literal nos elementos. Correto? Mas não quer dizer que ele não está presente em nada. Porque é um problema que também surge nas igrejas batistas. Como Jesus não está presente nos elementos, a gente acha que ele não está em lugar nenhum. Isso também está errado. Ele está presente, sim, mas por meio do Espírito dele. Então, ó, guarda isso aí, ó, a questão da presença real, que é um debate aí na igreja de séculos. E nós já temos uma visão, né, a respeito disso, e é importante você saber. Jesus não está presente de modo real nos elementos, mas ele está presente de modo real pelo seu Espírito. Mas Jesus tem Espírito? Tem Espírito. Jesus está presente de modo real, por meio do seu Espírito. Então nós não precisamos comer Jesus, o que seria antibíblico. Ok? Mas nós sabemos que ao participar da ceia, nós desfrutamos da sua presença real por meio do seu Espírito. Quero ver duas referências rapidinho que falam a respeito do Espírito de Cristo. Confere aí comigo. Uma é Romanos 8:9. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo. Vocês, porém, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aqui o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem, o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não pertence a Cristo.
Então, o Espírito de Cristo está em nós, está presente na igreja. Ele se faz presente de modo real. É que o Espírito, ele não é físico. Aqui, ó. Tocar a cadeira que você está sentado, a caneta que você está usando, a Bíblia que você está segurando. Não é físico, é Espírito. Então, não dá para tocar, não dá para ver, não dá para sentir cheiro, sentir o peso, o tato. Entendeu? Ouvir. Ele é Espírito. Então, os nossos aparelhos de captação da realidade não pegam. A nossa anteninha não pega Espírito. Não dá para sintonizar lá, né? Colocar um bombril aqui para sintonizar. Não dá. Mas não é por causa disso que o Espírito não existe. Ele existe, ele é real e é o Espírito de Cristo. Vamos ver uma outra referência? Filipenses 1,19. Pois sei que por meio das suas orações e da assistência do Espírito de Jesus Cristo, tudo isso resultará na minha libertação. Então o Espírito de Jesus se faz presente. E aí, meus irmãos, depois você pode dar uma olhada lá em 1 Coríntios 10, verso 16 e 17, diz que todos nós partilhamos do mesmo pão e do mesmo cálice, e assim nós partilhamos de Cristo. Verso 16, diz que nós participamos, partilhamos, temos comunhão com Jesus. Em 1 Coríntios 10, 16. E no verso 17 diz que todos nós, como povo de Deus, somos como um pão. Aqui está enfatizando a unidade da igreja. Ele está pegando os elementos e está mostrando como isso simboliza a igreja. Então, de alguma forma, eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios 10, 16. É dito muito claramente que na ceia, não de maneira física, porque ele não está fisicamente nos elementos, mas de uma maneira espiritual, nós participamos de uma comunhão com Cristo. A gente se une a Ele. Olha aí, 1 Coríntios 10, 16. A gente se une a Ele. Fala que a gente tem comunhão com Cristo. 1 Coríntios 10, 16. Então, Jesus não precisa estar nos elementos para que você tenha comunhão com Ele, porque o Espírito dele habita em nós, e o Espírito dele está presente em nós de modo real. E o Espírito dele está presente na igreja, e o Espírito dele está presente na celebração da igreja. Então, não foque tanto no elemento, foque no que o elemento, para o que o elemento aponta. O elemento, o pão, o cálice, aponta para quem? Para Jesus. E a partir desse apontar, eu sou levado pela fé a Cristo. E isso fortalece a minha comunhão e eu desfruto de um relacionamento íntimo com Ele. É isso que é a ceia. E é por isso que eu digo que a ceia, meus irmãos, é um memorial da morte de Jesus. Tudo isso é muito, muito, muito importante. Talvez você se pergunte, né? Uma pergunta interessante, mas por que é que nós precisamos ser lembrados da obra de Jesus por meio da ceia? Por que eu preciso ser lembrado? Porque às vezes a gente fica pensando assim, tem oração, tem louvor, tem palavra, por que tem que ter a ceia no culto? A resposta mais simples é porque Jesus disse que tem que ter. Tá, beleza, ok. Você já foi criança um dia, você já perguntou para os seus pais, por que tem que fazer dever de casa? Aí talvez eles não estavam com muita paciência, falou, porque eu mandei fazer, senão você vai apanhar. E aí você já entendeu, né? Tudo bem, isso não é mentira, mas às vezes a gente quer saber um pouco mais, né? Eu entendi, ele disse que tem que ter e porque tem que ter. Mas Jesus não diz que as coisas têm que ser feitas só porque ele mandou fazer. Tem um propósito, né? Deus não é caprichoso de fazer as coisas porque deu na veneta dele. Isso não acontece. Então eu quero dar para você 2 motivos pelos quais é importante no culto da igreja ter a ceia. Tem alvo para isso, tem um propósito para isso, bíblico. Primeiro propósito que tem é porque Deus ele trabalha de maneira didática por memoriais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vocês lembram dos memoriais do Antigo Testamento? Estou deixando aí 2 referências aí para você depois dar uma olhada. Mas o Antigo Testamento tem exemplos de memoriais. Um memorial, por exemplo, que tem no Antigo Testamento é quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e eles fizeram uma pilha de pedras. Lembra? Lembra? Aquela pilha era o quê? Um memorial. Para que serve o memorial? Para lembrar. É para isso que serve, memorial. Vocês nunca viram nas praças aqueles bustos, somente os mais jovens? Olha, quem que é essa pessoa? Eu nunca vi na minha vida.
Por que colocar o busto de uma pessoa ali? Para que as futuras gerações saibam que aquela pessoa foi importante. Eu sempre me lembro, né, de um dos hospitais aqui do sul de Minas, tinha um busto de um médico, assim, eu olhava, achava estranho. É bem na entrada do setor de cirurgia do hospital. Eu fico assim, nossa, por que colocaram o busto de um médico no setor de cirurgia, né? Coisa esquisita. Aí colocaram. Mas por quê? Porque aquele homem foi responsável por implantar todo o departamento de cirurgia daquele hospital no passado. Tinha cirurgia naquele hospital que atendia toda a região das cidades circunvizinhas, porque aquele médico foi corajoso o suficiente para abrir aquilo e tocar, e muitas vidas foram salvas. Então, em homenagem à grande contribuição que ele fez para a comunidade, não só daquela cidade, mas de toda a região, eles colocaram um busto justamente aonde ele teve o trabalho extremamente relevante. E se faz isso em escola, em praça, é que o nosso povo, infelizmente, foi bestializado. É muito triste. Nós temos que amar o nosso país, mas a gente também tem que confessar, um povo bestializado. Quando se faz um monumento, chega lá e depreda tudo, picha, né, e faz aquelas coisas todas. Mas o memorial existe até hoje na nossa cultura. Por que você guarda uma foto de uma pessoa que você gosta? Para lembrar dela. E eu não sei se você tem esse medo. Às vezes eu tenho medo de esquecer o rosto de pessoas que eu amo, porque eu sei que à medida que o tempo vai passando, a nossa cabeça vai esquecendo. Então a foto ajuda, né, a gente a lembrar um pouco a fisionomia, né? São memoriais. O homem usa memorial e Deus sabe disso. E ele usa os memoriais para lembrar o seu povo de questões importantes. Então por que Jesus, né, instituiu a ceia? Para que o povo dele, através dos séculos, tivesse um memorial para se lembrar da obra dele. É um monumento da obra de Cristo. E é tão triste quando a gente vê que a depredação dos monumentos de Deus dentro da igreja. Gente que faz ceia virar festa. Gente que muda os elementos da ceia, sabe? Faz o negócio virar um Starbucks dentro da igreja. Muito triste isso. É depredação das coisas de Deus. Então a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado. Da mesma maneira que você tem uma foto de alguém que você ama guardada, da mesma maneira que as cidades tentam homenagear as pessoas que foram importantes para aquela comunidade, a igreja precisa resguardar esse memorial, porque ele nos lembra de algo muito importante. Muito importante. Então, o primeiro motivo é esse. Depois você pode ler as referências. O segundo motivo é porque nós somos lembrados do fundamento da fé cristã. Qual é o fundamento? O Evangelho. A gente lembra do que é fundamental. A gente passa, às vezes, semanas ouvindo muitas coisas da palavra de Deus, mas a gente sempre volta para o fundamental. Então, esse mês, a gente está celebrando nesse domingo a ceia. Você aprendeu muitas coisas, pastores vieram aqui, edificaram a sua vida, te desafiaram, né? Foi tudo muito importante, tudo muito bom. Mas o que a gente faz? Volta para o fundamento. Qual o fundamento? O Evangelho. Aí vai passar semanas, a Bíblia não diz qual a frequência da ceia, mas vai passar um tempo, vamos aprender outras coisas, vamos lidar com outras situações, vamos ser desafiados, enfim, vamos errar, vamos voltar na fé, e aí a gente retorna para o fundamento. Então, uma coisa que eu tenho feito para a minha vida, meus irmãos, é, às vezes, fazer a minha contagem de vida no Evangelho por meio de ceias. Não está isso na Bíblia, tá? É só uma coisa que eu estou compartilhando. Por quê? Porque toda vez que eu volto para uma ceia, eu estou dizendo, Senhor, aquele compromisso que eu firmei lá no batismo há anos, décadas atrás, eu estou reafirmando ele aqui na ceia mais uma vez. E aí no outro mês, Senhor, aquele compromisso que eu firmei lá no batismo com o Senhor e com a tua igreja, estou aqui de novo, estou firme, vou continuar. Você já imaginou se você fizesse esses pit stops na sua caminhada com Deus? Você anda um pouco, precisa dar uma abastecida, para, recarrega, estou indo para cá. E você continua. Você sempre retorna ao Senhor. Você sempre retorna ao Senhor. Você continua a reafirmar o seu compromisso com o Evangelho. E a ceia tem esse papel, porque ela é um memorial da morte de Jesus. Terceira verdade que eu quero ver com vocês, meus irmãos, em relação à ceia. A ceia do Senhor é um memorial da ressurreição e volta de Jesus. A sequência vai estar muito clara aí no verso 26. Nós vamos ver que esse trecho vai nos mostrar que ele morreu. Não vai estar escrito, mas de uma maneira lógica, que ele ressuscitou. E vai estar escrito que ele voltará. Então ele morreu, ele ressuscitou,
ele voltará. Tudo isso está presente aí no verso 26, acompanhe comigo. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, onde está isso aí? Proclamais a morte do Senhor. Ele morreu. Então, nós vamos proclamar. Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós não vamos refazer o sacrifício. Nós vamos proclamar a morte única, irrepetível e suficiente de Jesus. Ele morreu. E depois diz no texto que isso até que ele venha. O até que ele venha quer dizer o quê? Que ele vai vir. Até que. O que quer dizer até que? Até que aquilo ocorra. Até o quê? Que ele venha. Então, se está dizendo até que ele venha, então ele vai vir. Então, se Jesus morreu, como é dito aí, nós estamos proclamando isso, e ele vai vir, eu tenho que encaixar a ressurreição aí. Porque ele vai vir como um corpo morto? Não, ressuscitado. Então nós vemos aí uma sequência lógica. Ele morreu, ele ressuscitou, ele voltará. Então, portanto, nós podemos dizer, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Se você já assistiu os cultos da Bíblia, eles têm um grito de guerra lá, né? O pastor Mendes sempre fala, né? E os outros pastores, né? O sangue de Jesus tem poder, né? Quando eles vão compartilhar o cálice. Não, é isso. E quando eles vão partilhar o elemento do pão, eles falam, Jesus vive e voltará. Se eu não me engano, é isso. É isso, Cristo vive e voltará. Então, de onde que eles tiraram isso? Dessa compreensão do texto de 1 Coríntios capítulo 11. Ele morreu, ele ressuscitou, ele voltará. A ceia nos lembra disso. Toda vez que você participa da ceia, você está sendo lembrado. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Ele voltará. E nesse sentido, nós estamos proclamando para o mundo isso. Então, vamos resumir o que a gente aprendeu? A ceia é uma ordenança de gratidão e louvor a Deus. Isso é importante. A ceia é uma ordenança que nos lembra e nos edifica em Jesus Cristo. Nos lembra de tudo isso que nós falamos. A ceia é uma ordenança que proclama a obra de Jesus Cristo. E a ceia é uma pregação do Evangelho. É uma pregação do Evangelho. O culto, biblicamente, ele tem que ter um padrão. O culto bíblico ele tem que ter um padrão. E eu gosto muito de um padrão. Eu não sei se foi o Jonathan Leeman que colocou, eu não me lembro muito bem. Mas eu achei muito legal, anos atrás eu vi isso. O culto ele é dividido da seguinte forma. A palavra tem que ser central no culto. E o centro da palavra é Jesus. Então, pensa comigo. Pensa do começo do nosso culto até o fim. Eu gosto de entender o culto nessas divisões. O culto, nós lemos a palavra. Não é assim? Nós lemos a palavra. No culto, nós oramos a palavra. A nossa oração precisa ser bíblica. Então, nós temos que orar conforme a palavra. No culto, nós cantamos a palavra. Então, as músicas que nós cantamos precisam ser bíblicas. Nós cantamos a palavra. Nós pregamos a palavra. Ok? Nós sinalizamos a palavra por meio das ordenanças, seja o batismo, que sinaliza a palavra, seja a ceia, que sinaliza a palavra. Então, todo culto, ele é palavra. A gente lê, ora, canta, prega e sinaliza quando tem ordenança. A palavra. Uma igreja bíblica é assim. A gente não pode ler o que não é Bíblia. A gente não pode orar o que não é bíblico. A gente não pode cantar o que não é bíblico. A gente não pode pregar o que não é bíblico. E não pode sinalizar no culto o que não é bíblico. Está vendo como é que a estrutura do culto ela é bem organizada, pensada, orientada? Então essa é uma verdade importante. Aplicações para a minha vida e para a sua vida. Use a ceia para pregar o evangelho para as crianças e jovens. Já vi igrejas que os pais às vezes têm essa tentação de dar a ceia para a criança, porque a criança ficou curiosa, né? Ela quer comer, enfim. Nunca lidei com isso aqui, pelo menos nunca vi. A orientação que a gente sempre dá, que eu aprendi também é, se está com vontade, espera um outro momento, pede lá, talvez para o irmão, alguma que sobrou, leva para casa e dá em casa. Não deixa a criança participar da ceia. Por quê?
Porque ela não entendeu ainda, ela precisa entender. E esse momento é um momento importante para a igreja. Fica tranquilo, ela não vai morrer de guar, como se diz lá em Minas, né? Se você leva lá alguma coisa, dá para ela em casa, ela vai entender isso. Porque ela tem que ter vontade de participar disso, ela tem que ser chamada a atenção nisso, isso tem que despertar a curiosidade dela. Porque por meio da ceia você prega o evangelho para a criança, por meio da ceia você prega o evangelho para o jovem. O jovem fica, puxa, mas como é isso? Qual o sentido? Né? Você consegue pregar o evangelho. Então, uma aplicação que eu deixo é essa. Aproveite o momento de ceia para pregar para as crianças, para os jovens, para as pessoas que nos visitam, se não é crentes. Aproveite a ceia. Olha, sabe o que significou, o que você viu? Você já viu uma ceia? Posso te contar? Conta para a pessoa, você está pregando o evangelho. A pessoa está aqui no nosso meio, participou do culto, não é crente, nunca tinha visto uma ceia. A gente deixa essa oportunidade passar. Que pessoa que não gostaria de alguém explicando para ela o que aconteceu no culto, se ela não entende? Eu, se eu fosse incrédulo e fosse numa igreja e visse a ceia pela primeira vez, eu ia gostar muito quando uma pessoa chegasse em mim com toda a atenção me explicasse. Posso te explicar o que você viu? Prega para a pessoa. E a própria ceia também é uma pregação. A pessoa provavelmente vai entender na ceia o sentido disso. Uma outra aplicação que eu deixo, a ceia sempre ocupou um lugar de destaque na adoração da igreja. Então valorize-a. Ela tem um propósito. Nós precisamos valorizar a ceia, é muito importante. Então, primeiro, pregue, aí por meio da ceia ensine. Segundo, valorize-a. E por fim, a ceia é um chamado ao arrependimento, conversão e fé em Jesus Cristo. Desfrute-a. A ceia, quando ela é celebrada na igreja, ela é uma oportunidade de você se voltar a Deus em arrependimento, de você se converter dos seus pecados, de você ir a Cristo pela fé e desfrutar dos benefícios que você só vai poder encontrar em Jesus. Na ceia, você é lembrado de novo com placas luminosas qual é a direção que você tem que ir da sua vida. A ceia está falando, o caminho é Jesus. É para aqui que você tem que ir. Jesus é a solução. Está aqui, a placa luminosa diante dos nossos olhos. Nós temos tantas coisas que enredam a nossa vida e ficamos muitas das vezes perdidos. A ceia nos ajuda visualmente a ser lembrado para onde nós precisamos ir. A ceia do Senhor é uma ordenança de gratidão, recordação e proclamação.